Olá, buscadores de si, sexta-feira, dia de conto de casos, e esse conto é bem especial. Bem-vindos aqui no meu canal do YouTube, que a gente possa continuar nessa teia de troca, que eu possa continuar crescendo aí a minha voz para outras pessoas. Te agradeço por estar aqui comigo. E o conto de hoje pode ser que te ajude bastante a repensar suas questões. Então eu recebo Maria, uma menina jovem, linda, que está agora com recém-bebê. Já deve estar com 6 mesezinhos, mas assim, uma graça, né? Olhar para ela, tão menina, tão bonita, e já mãe, já se formando ali, mãe. E aí descubro na constelação que ela já tem um filho de não sei quantos anos, que ela teve aos 15 anos de idade. Bem interessante essa história. Então vamos lá. Então Maria chega para mim e diz assim: olha, eu tô num casamento ótimo, meu marido é maravilhoso, mas eu preciso te dizer, eu não termino nada do que eu faço. Eu não consigo terminar nada do que eu faço. Então, se eu decido fazer bolos, eu estudo, eu quero fazer o melhor bolo, eu compro forma, eu faço isso, eu faço aquilo, mas depois eu me enjoo e aquilo fica para lá. Até que eu decidi estudar para fazer unha. Eu criei um ateliê maravilhoso, meu marido me apoiou e eu comecei a trabalhar e comecei a estudar outros tipos de unha. Tive alergia a um produto, como eu não conseguia fazer aquele tipo de unha, deixou para lá. Poderia ter feito outras coisas, mas decidiu deixar para lá. E aí então Maria foi narrando várias outras situações que ela deixa para lá. E nesse momento da vida dela, ela se vê sem muito o que fazer. O que ela pode fazer, o que ela pode recomeçar, até pelo medo de vou começar e também depois deixar para lá. Cristiane, eu preciso de ajuda. E aí a gente foi olhar para aquela constelação, né, de forma bem carinhosa, de forma bem assertiva, de forma bem inteira ali, né? Maria até ficou surpresa, porque a constelação dela ela veio muito pronta, né? Ela estava preparada, ela já vinha se preparando há algum tempo para olhar para essa situação. Então, quando apresenta aquele campo ali de constelação, aparecem a força do feminino. Ela, uma mulher muito forte, apesar de jovem, muito forte. A mãe. E aí então eu falei, tem mais uma mulher, ela disse, eu fui criada pela minha avó. Bota sua avó aqui no campo. Botou vovó. E aí eu disse assim, e vamos colocar seu pai? E ela disse, não tem contato com meu pai. Meu pai já morreu, infelizmente, eu não tive contato algum. E por que você não teve contato com seu pai? Então, eu sou fruto de uma traição do meu pai. Minha mãe era amante do meu pai. Então eu nasci dessa relação. E aí ficou muito conflituoso, porque meu pai tinha uma família, tem outros filhos, né? E dentro desse processo todo, ele não chegava muito perto de mim. Eu lembro que eu o via algumas vezes, mas a gente não tinha uma relação muito próxima, até para não gerar conflitos lá para ele. E aí, então, eu olho para Maria, começo a perceber ali que aquelas mulheres muito fortes, muito ao mesmo tempo de fortes, elas muito solitárias, tentando matar a vida no peito, sabe? Assim, a mulher que pega para si, vamos matar a vida no peito porque nós estamos sozinhas. E isso é de uma força, de um poder do feminino, que o feminino tem essa força e essa garra. Mas isso é muito, muito enfraquecedor também. Porque a mulher, ela precisa trocar a vida, ela precisa partilhar a vida assim como o homem. Então, se a mulher assume uma força dizendo que os homens são fracos, muito interessante, naquele campo apareceu que os homens eram tidos como fracos, como frágeis. Então, esse pai não teve a coragem, né, ou a força de assumir essa filha. E aí, Maria então começa a me contar relatos, porque ficou muito claro o quanto ela queria ser vista, o quanto ela queria ser reconhecida. Maria, tudo que se propõe a fazer, se propõe com maestria. Estuda, dedica, vasculha para fazer o melhor. Porém, dentro desse processo, ela desiste no meio do caminho. E desiste por quê? Porque quando ela acredita na cabeça dela que não está muito bom, que não está perfeito, ela deixa para lá. Porque o que Maria mais quer é ser reconhecida. E aí eu disse para ela, fala para o seu pai, pai, eu quero ser vista por você. E ela ficou assim, Cris, muito difícil dizer isso, muito difícil.
Diz para ele, eu quero ser vista por você. E ela, mas ele já morreu. Então tá bom. Vamos continuar aqui o processo, né? Vamos ali, como eu brinco com vocês, né? A gente foi dançando para aquele processo. E eu disse para ela, se você não se apropriar do seu pai, vai ficar difícil para você. Porque, na verdade, você deseja ser reconhecida por ele. Ele não te reconheceu. Então, ela se assusta, né? Assim, fica pensativa e diz, a minha avó, eu fui criada pela minha avó. E a minha avó colocou meu pai na justiça para que ele me registrasse. E esse registro saiu quando ela tinha 14 anos. E aí, a partir desse registro, ele registrou, fizeram o DNA, registrou ela realmente, mas apesar desse registro, apesar dessa legitimidade, o pai não se aproximou dela e ela também não se aproximou dele. E ficou esse ato. Então, mesmo ele reconhecendo fisicamente, né, legalmente, a paternidade, ela não foi reconhecida por ele enquanto filha. Então, pedi Maria para se concentrar, fechar os olhos, olhar para o pai dela, né, olhar para aquela alma que teve limitações, dificuldades, e olhar para ela também e dizer para ele, pai, mais do que o seu dinheiro, eu queria o seu afeto. Mais do que o seu dinheiro, eu queria o seu reconhecimento. Por favor, olha para mim. Então Maria foi ali dizendo, olha para mim, por favor, olha para mim. E ela foi se sentindo preenchida por aquele pai que já não está entre nós, mas ele vive dentro dela. E ela trouxe essa consciência para ela, que ela precisa ativar o pai dela dentro dela. Porque essa força do masculino, essa força do homem dentro dela, está muito forte, só que ela está desorganizada. Ela está trazendo essa força do masculino junto do feminino, achando que ela tem que comandar tudo, controlar tudo, com medo de perder. Com medo de não ser reconhecida, ela é uma controladora nata. E aí, então, Maria pôde se encontrar com aquele pai, olhar para essa consciência e dizer, né, querida avó e querida mãe, eu sinto muito pelo destino de vocês, mas hoje eu posso fazer diferente. Eu posso deixar o meu marido ser meu marido, homem, e não meu pai, e reconhecer o meu pai dentro de mim. Assim, sendo reconhecida pelo meu pai e ativando a força dele dentro de mim, eu não vou precisar de reconhecimento de mais ninguém. Então foi uma constelação profunda, linda, eu sou suspeita de dizer, mas foi muito bonita assim, ver a tomada de consciência dela, ver o processo dela, e eu desejo que ela faça lindos voos aí, sabendo que ela não precisa de reconhecimento de ninguém, apenas que ela esteja onde o coração dela vibra com amor, com alegria do fazer. Porque essa troca da realização, né, da gente estar trabalhando, da gente estar fazendo onde a gente ama, gera muita força para todos nós. Então eu deixo um beijo para você, obrigada por estar aqui comigo. Se gostou desse conto, publica aí, manda para suas redes, manda para os seus amigos, para os seus grupos, e até sexta-feira que vem com mais um Conto de Casos.